Daqui a pouquinho a gente fala de COP30, a gente começa falando de um assunto que já é uma preocupação antiga. A gente ia discutir sobre ele na semana passada, até porque é um projeto de lei que foi aprovado na quarta-feira, dia 5, que é o projeto de lei 4.357 de 2023, e esse projeto de lei, ele proíbe desapropriar terras produtivas para fim de reforma agrária. Daiane, a gente já falou muito sobre isso por aqui, né? Você sempre foi uma defensora disso, porque uma terra que está sendo produtiva, cumprindo o seu papel social, e às vezes por conta de uma irregularidade, aí tem muita gente que fica de olho só esperando um mínimo deslize, um mínimo errinho, para ir lá e abocanhar aquilo que já está pronto. Ninguém quer começar do zero, assim como começaram muitos produtores rurais que, em alguns casos, estão perdendo suas terras para a reforma agrária. Veja essa excelente aprovação desse projeto de lei. Eles estão de parabéns em ter levado a fundo, né, e conseguido êxito aí nessa votação. A gente sabe da preocupação dos produtores que tem tantos anos, gerações e mais gerações, cuidando de uma propriedade em que iniciaram lá desde a da abertura, catação de raiz, passaram grandes perrengues, né? Porque iniciar não é fácil para quem está começando, mas quando a terra já está pronta, já é produtiva, é fácil, né? É fácil um aproveitador chegar ali na propriedade, invadir, entrar, e tentar achar algum defeito para desapropriar aquela propriedade, né, que já está rodando muito bem, obrigada, já é lucrativa, já é rentável. Todo mundo quer entrar no ônibus e sentar na janela, né? É bem assim que acontece. Só que essa lei, ela vem com uma grande importância, porque a gente já tem, né, Jossam, o direito de propriedade garantido na Constituição Federal. Só que essas instituições e algumas ONGs, elas tinham tentado relativizar esse direito de propriedade, que é um direito garantido, né? E isso estava levando até inconstâncias, conflitos, porque o proprietário não quer perder a sua área. E no meio de uma invasão e é uma coisa irregular, às vezes havia conflitos, né? Então, até para parar com essa insegurança para os produtores rurais que estão há muito tempo gerando emprego, gerando renda, gerando imposto, trazendo a função social, né, que é tudo isso, e também cumprindo com as legislações. E a gente sabe que no meio de uma situação dessas, a gente tem também outro quesito, que é a segurança alimentar. Essas pessoas que normalmente são invasoras, elas não estão ali para tentar plantar, produzir, na maioria não, né? Elas só querem revender, ganhar um dinheiro ali e sair dali, de qualquer jeito, porque ficar de sol a sol não é fácil. A gente fala produtor rural como se fosse tudo mil maravilhas, mas a gente sabe que não é só sentar dentro do trator com ar-condicionado, o sol é muito quente, as preocupações são constantes, diárias, então o produtor não precisa ter mais preocupações, né? Além de que ele já planta, dependendo do sol, dependendo da chuva, do tempo, do clima e tantas outras condições, né, que influenciam o negócio dele. Então, ter mais uma insegurança não era justo. Então, muito bem fez a frente parlamentar, junto com a Câmara dos Deputados, ter aprovado, né, essa lei que proíbe a desapropriação. Mas só que você viu, Jossam, dentre os números que mostram, mais de 100 pessoas votaram contra essa lei. Então, para a gente ver que aqui no Brasil as conversas e as falácias, elas vão ganhando uma proporção tão grande que elas vão virando verdade. Então, as pessoas já veem o agronegócio como algo ruim do Brasil. O Brasil não é mais terra do futebol, é terra do agronegócio, é terra do alimento, é terra da oportunidade. Mas, para essas pessoas que investiram lá atrás, é preciso ter respeito, é preciso ter direitos garantidos. E esse pessoal tem lutado para isso. Eu acho
muito justo que seja garantido mesmo. É mais do que necessário, nesse momento, a gente ter uma frente que defenda aí o agronegócio e essas pessoas que investiram vidas, eu falo descendências até, né? Não dá para falar que é só uma vida, que são vários, né? Vai passando de geração em geração aquele cultivo, então nada mais justo que ser garantido isso para eles. Aproveitar que a Daiane falou de números, os números da votação que aconteceu na Câmara dos Deputados na semana passada foi assim, 287 votos a favor e 113 votos contra. E isso, vamos lembrar que ainda é na Câmara dos Deputados, a matéria é encaminhada para o Senado e precisa de uma sanção presidencial ainda. E quando a gente fala de sanção presidencial, a gente está falando de presidente Lula, de partido PT e consequentemente, ligando uma coisa a outra, MST. Seu Bianco, analisando todo esse contexto, Senado, sanção presidencial, e aí, será que passa? Será que passa no Senado, na tua opinião? Como é que vai fazer na hora que chegar na mão do Lula? Assina, não assina? O que vira daí para frente, na sua opinião? Eu acho que passa e acho que o presidente Lula também assina. Porém, eu penso muito que isso aí estamos enxugando gelo. Essa lei ela vem para dar segurança jurídica, certo? Mas se nós não tratar com muito rigor, principalmente os estados, esses invasores de MST, se não tratar como invasor mesmo, eu acho que dificilmente vai se conseguir ter êxito. Pensamos numa desapropriação dessas, ou numa invasão, todo mundo sabe que isso é, bem dizer, um assalto à mão armada. As pessoas entram na força e tiram aquela terra que elas alegam que está ali sem produzir ou improdutiva. No meu entender, isso também nós podemos dar exemplo como o quê? Como uma casa, um carro, uma bicicleta. Você tem um carro seu, você adoeceu alguém da família que era o cara que saía sempre com esse carro. Então, como esse carro está parado, será que vai dar direito às outras pessoas dizerem que necessitam desse seu carro para eles, porque eles não têm um carro, então eles querem ter esse carro? Esse carro, a sua bicicleta, a casa mesmo que tu tem. Morreu o patriarca de uma família. Esse setor, e a Daiane também pode comentar muito bem sobre isso, essa casa vai para o inventário a definir com quem dos herdeiros vai ficar essa casa. Enquanto não houver essa decisão, fica sem a casa fechada. Mas isso não dá o direito do vizinho ou qualquer um entrar lá dentro e dizer que essa casa, por não estar ocupada, eu ocupar essa casa. Essa casa custou dinheiro para alguém, essa casa foi o suor de anos e anos de trabalho para alguém. E os herdeiros, que são filhos desse patriarca que morreu, são os detentores desse direito. Então, de nada adianta a gente achar que vai ter sucesso essa lei. Se esse invasor dessa casa, ou dessa bicicleta, ou desse carro for querer tomar na mão forte tua, se a polícia não executar, se o judiciário não der garantia disso, que volte a essas pessoas que têm o direito, não vai adiantar nada. Por isso que eu falei até que é enxugar gelo. Então, o que tem que ter? O governo do Mato Grosso, principalmente, está tendo um ótimo rigor em cima de prováveis invasões. E não está tendo, então. Se a polícia, se o governo tiver mão firme, acredito eu que não haverá invasões e não haverá esses futuros questionamentos de querer desapropriar terras, mesmo que sejam produtivas ou improdutivas. Daiane. Bianco trouxe algo que a gente tem vivido muito na pele, né? É que, a depender de cada governo que entra, parece que as normas elas vão se modificando, né? A ideologia ela vem tomando conta e não é isso que tem que acontecer. As leis já existem, elas são pré-existentes aos governos e elas têm que ser respeitadas. E para isso, a gente precisa da força policial, muitas vezes, né? Para que seja executado quando não cumprido uma lei, quando é determinada.
mas cada governo, né, tem influenciado diretamente na atuação dessas litigâncias, e a gente tem visto que é necessário cada vez mais o fortalecimento num conjunto geral das nossas leis, nossos direitos, da nossa Constituição como um todo. E a gente vê que o que a gente discute aqui é algo que é lógico. E parece que essas narrativas, elas vão tirando até os princípios da legalidade, da lei, vai se alterando, as pessoas vão relativizando as coisas que eram certas. Porque, para mim, quando você tem uma escritura registrada, você é o proprietário, você é dono, a não ser que você exerça alguma coisa, uma ilegalidade, você não tem como você perder aquilo, né? Não tem como você perder simplesmente porque alguém quer aquilo, ou porque um grupo quer entrar ali e fazer, exercer outro tipo de direito que não existe, porque quando começa o meu direito, termina do outro, né? Então, se eu tenho direito a uma propriedade, as outras pessoas não vão ter. Então, esse direito é meu, não é das outras pessoas. A gente não pode relativizar um direito por falácias, por narrativas. Então, eu vejo que isso acontece muito no Brasil. Entre um governo, é fortalecido determinado aspecto. Entra outro, eles relativizam. Isso não pode acontecer. E a gente sabe que, independente de quem esteja governando, as leis precisam prevalecer. E agora a gente está vendo que estão tendo que fazer projeto de lei e lei para garantir uma coisa que já está na Constituição, né, que é o direito à propriedade. Onde já se viu isso? Aonde que nós vamos parar com tudo isso? A gente vê que tantas coisas têm acontecido no Brasil que nos preocupam, e uma delas é a reforma tributária. A gente fala isso porque ela já está às portas, batendo, né? E também falo para que o produtor rural que tenha a oportunidade se informe sobre a reforma tributária. Parece que o Brasil ele vai sentando muito e aceitando as coisas, por isso que tem acontecido esse tipo de relativização. A gente não precisa se conformar, a gente tem que ir atrás dos nossos governantes, dos nossos representantes, para garantir nossos direitos. Daiane, se encaminhando para finalizar, aproveitar que estou contigo aqui ainda, não perguntei para você, né? E aí, qual é a sua opinião? Passa, não passa? E a sanção presidencial? Justo, a gente precisa, né, ter a aprovação ainda do Senado, né? Foi só a Câmara dos Deputados que aprovou, foi uma aprovação que foi largamente aprovada, mas ainda tiveram os contras, né? Eu acredito que essa lei passe da forma que está, afinal de contas, ela não fere nenhum princípio constitucional, nenhuma lei constitucional, nenhuma norma. Então, dificilmente eles reprovariam da forma como está, porque ali é puramente o direito, né? Está dizendo duas vezes. Como que fala quando você diz duas vezes a mesma coisa, né? Está replicando algo que já existe. Então, está dizendo duas vezes. Então, eu acredito que da forma que está, não tem como não ser aprovado, né? Mas vindo do governo Lula, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas espero que seja aprovado da forma que está. Muito bem, seu Bianco, algo a concluir, senão a gente continua por aqui. Eu queria completar, mais ou menos nessa ideia que a doutora falou, é o problema de documento, né? Que há uma escritura que você tem de uma área rural, isso já foi assinada por governo estadual, governo federal, seja INCRA, foi quem vendeu isso. Quem vendeu para você foi um desses governos. E aí a família toda lutou em cima. E aí depois não vale nada uma escritura. Então, cadê o direito de você ter essa propriedade, se é aquilo que está na escritura, se é o seu direito? Então, você tendo esse direito documental, né, isso é o que mais teria que ter valor. Não adianta, se alguém vai lá embaixo de sua área, você mostra a escritura para o juiz, automaticamente o juiz deveria dar uma liminar para a polícia, vai e retire. Mas não é isso que a gente vê no Brasil, daí tramita 10 dias, 20 dias, um ano.
despesas muitas altas para esse proprietário. Então, os problemas são inúmeros. E esse é o Brasil que, infelizmente, funciona assim no Brasil. É o Brasil sendo o Brasil. Os conflitos, o terrorismo, que a gente já citou bastante por aqui, né, que acontece, são pessoas aí em cima da sua terra, muitas vezes armadas, ameaçando, enfim, causando um caos. A gente já mencionou também matando animais já para ser como uma espécie de um sinal, né? Tipo, olha aqui, ó, o que eu sou capaz de fazer, olha até onde eu posso chegar. Então isso é terrorismo, né, Daiane? É uma forma de ameaça, né, Jossan? O terrorismo, assim, que é até injusto, porque muitas vezes a gente fica esperando a decisão judicial e a gente até entende que muitas vezes o judiciário não quer se meter num problema tão sério assim, fica com receio de muitas vezes dar uma sentença contra um grupo desses, ou muitas vezes a gente vê também a população, esse pessoal mesmo mal intencionado, utilizando como ferramenta até indígenas que têm uma proteção especial. A gente viu aquele caso aquela vez do Paraná, que já tinha várias decisões liminar para retirar, né, fazer a retirada, desapropriar indígenas que estavam na propriedade, mas a polícia não podia cumprir a determinação judicial. Então, o que a gente vê? Que esses grupos, eles, mal intencionados, às vezes utilizam dessas pessoas, né, que muitas vezes nem sabem o que estão fazendo lá, e eles se aproveitam disso. Imagine quanto tempo, quanto custo, né, que a gente tem até uma retomada novamente dessa propriedade, e os estragos que foram feitos, eles não retornam, né, Jossan? Vai cobrar de quem? Do MST? Dificilmente, né? Muito bem, seguimos o programa. Daqui a pouco eu convido vocês mais uma vez, porque no próximo bloco a gente fala de início de COP30. Começou hoje, segunda-feira, né? A COP30 em Belém, no Pará. São 194 países reunidos aí para debater emergência climática, e Lula fez o seu primeiro debate, a sua primeira fala durante a cerimônia de abertura. A gente vai acompanhar o que ele disse, vamos analisar esse primeiro dia de COP30 no Brasil. E a gente também fala da Itália, que está ajudando o Brasil a promover os biocombustíveis. Isso pode ser bom dentro da Europa, né? Mas será que a Itália sozinha consegue nos ajudar? O intervalo é rápido, a gente já volta.